Esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós louvamos a Deus por ser mulher. Nós que somos batalhadoras, guerreiras, né? E nós agradecemos a Deus porque Ele nos sustenta, é Ele quem nos guarda. E nesse dia tão especial, dia 8, né, que é comemorado o Dia da Mulher, hoje nós estamos comemorando aqui, nós realmente exaltamos ao nosso Deus por estar aqui e por poder agradecer a Deus pelas nossas famílias, pelo nosso lar. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre mulheres que foram exemplos, que fizeram histórias na palavra do Senhor. E não foram poucas as mulheres, né? Foram várias mulheres que se dispuseram a acreditar no Senhor, a colocar sua confiança em Deus, e Deus realizou um grande milagre através da vida delas. E uma dessas mulheres, que eu vou citar brevemente, é sobre a vida de Ana. Ana, quem conhece a história de Ana aqui? Quem não conhece a história de Ana, levanta a mão. Quem não conhece a história de Ana? Acho que pelo visto, graças a Deus, a maioria conhece a história de Ana. Ana, ela era uma mulher estéril. E o desejo do coração de Ana era ter um filho. Só que, aos olhos humanos, ela não podia ser mãe. Só que ela não se conformava. Ela sentia o desejo no seu coração de clamar ao Senhor e de depositar a confiança em Deus. E isso que ela fez. Ana, certa vez, ela foi ao templo e lá ela se derramou aos pés do Senhor. Pediu a Deus, falou: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor conhece o desejo do meu coração. Me conceda essa graça de ser mãe. Nós que somos mães aqui, a gente sabe como nossos filhos são preciosos, como nós amamos o nosso filho. E a Ana queria desfrutar disso. Só que ela não se conformou em simplesmente aceitar que ela não poderia ser mãe, mas ela perseverou na oração. E Deus achou graça aos olhos do Pai. Achou graça através da vida de Ana. E se encontra esse texto em 1 Samuel. Se fala da história de Ana, de quando Deus resolveu dar essa dádiva a ela de ser mãe. E assim Deus o fez. E ela foi uma mãe. E ela pôde assim entregar o seu filho maravilhoso na presença do Senhor. E ele foi uma bênção, ele se tornou um profeta. E o que isso traz para a nossa vida nessa noite? De repente você é mãe, mas você é esposa. De repente você não tem seu esposo na presença do Senhor. Por mais que ele de repente não vá em igreja nenhuma, por mais que ele não queira ir para a casa do Senhor, talvez ele é alcoólatra, talvez ele tenha outros tipos de vícios. De repente, aos seus olhos, aos olhos humanos, você vai falar: não tem direito para ir. Só que Ana, ela não olhou aos olhos humanos. Ela enxergou com um olhar espiritual. E ela cria que o Deus de Israel, poderoso, poderia realizar um milagre na vida dela. E nessa noite, minha querida, eu digo para você, eu não sei qual é o desejo do seu coração. Persevera, assim como a Ana fez, que Deus, Ele com certeza realizará o desejo do teu coração. Mas você tem que ser fiel ao Senhor. Você tem que depositar a sua confiança em Deus, que no momento certo Deus vai realizar o milagre. Você crê nisso? Amém? Eu creio também. E nós vamos também citar o exemplo de Débora. Débora, ela foi uma profetisa e ela foi uma juíza. Ela, como nós, assim como a maioria das mulheres aqui, trabalhava, tinha que dar conta da sua casa e ainda tinha que dar conta ainda de um povo. E nós vimos que quando Deus chama, Deus capacita. E o exemplo de Débora para a nossa vida? O exemplo de Débora para mim e para a sua vida é que, por mais que nós tenhamos afazeres seculares, nós temos tempo sim para entregar a nossa vida à disposição do Senhor e trabalhar na obra dele. Deus capacitou a Débora. E eu quero ser uma Débora. Eu quero ser uma Ana. Eu quero perseverar na oração. Nós temos vários exemplos, assim como a rainha Esther, que jejuou ao Senhor pelo seu povo e Deus realizou assim, um grande milagre através da sua vida. E vários exemplos. Raabe, temos Joquebede também, dentre outros exemplos. Mas nessa noite em especial, eu gostaria de citar um pouco mais sobre a vida de Maria, que foi a mãe de Jesus.
E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, deixar aberto, em Lucas 1, 46 a 49. Por que eu escolhi falar hoje justamente pela Maria? Porque Maria, ela foi um exemplo de humildade. E ela foi um exemplo de cooperação na obra do Senhor. E resumindo a história, assim, a maioria já conhece a história de Maria. Ela não era casada com José. E certa noite, um anjo do Senhor apareceu a ela, dizendo que ela seria portadora no seu ventre de Jesus Cristo. Quando esse anjo apareceu para ela teve medo. Com certeza ela teve medo. Só que o anjo disse para ela: Maria, não temas. E a Maria, ela resolveu o quê? Acreditar no Senhor. Só que uma das coisas que me chamou muita atenção foi que realmente Maria, ela era uma pessoa realmente escolhida por Deus. Porque, apesar de tudo, ela era uma serva do Senhor. E ela não teve medo. E eu achei muito lindo isso, porque a situação que ela se encontrava de ser mãe, naquela época as mulheres que tinham filhos que não eram casadas, elas eram apedrejadas. Ela não era casada, ela teria que gerar aquele filho, e ela não teve medo. E o Senhor providenciou. O anjo do Senhor falou a José, que seria o seu esposo, para não separar dela, porque o que dela ia ser gerado era o Espírito Santo de Deus. E um exemplo interessante que nós temos para a vida da gente é que quando Deus ele coloca um propósito no nosso coração, a gente não deve temer. A gente deve acreditar no Senhor, porque Ele vai providenciar tudo. A Maria, ela teve medo, mas ela acreditou em Deus e ela sabia que de uma forma ou outra Deus providenciaria tudo que seria preciso. E assim Deus fez. E assim ela pôde fazer parte dessa grande bênção que está sendo para nós, que é Jesus Cristo, que veio salvar e libertar as nossas vidas. E é isso que eu te digo, minha irmã. Se disponha a ser humilde diante do Senhor. Se disponha a trabalhar na obra do Senhor. Se disponha a ouvir a voz do Senhor e não temer o chamado que Deus tem para você. E assim como Maria, ela teve essa grande dádiva de gerar Jesus, ela foi tão agradecida a Deus por ela ser escolhida para poder gerar Jesus, que ela fez um cântico. E ela engrandeceu ao Senhor. E nesse cântico ela diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois que eis, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas. O poderoso, o santo de Israel é o seu nome. Então, nós devemos ser humildes diante do Senhor. Maria, com certeza Deus olhou para ela e Deus viu nela uma serva do Senhor. E quando Deus olha para nós e nos vê uma serva, o Senhor, Ele quer nos usar. E Maria foi usada por Deus. E esse é um exemplo para nós. Por mais que venha obstáculos, dificuldades, problemas, confie em Deus. Que Deus, com certeza, Ele vai nos abençoar. Deus tem grandes promessas para a minha vida e para a sua vida. E dentre outras promessas que Deus tem para nós, eu vou citar algumas promessas que de Deus para nossas vidas. Deus, Ele nos prometeu, Ele prometeu que iria cuidar de nós. Assim como Deus cuida das árvores, dos lírios do campo. Às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente se encontra desempregado, às vezes o esposo desempregado, a gente fica com medo, a gente que é mulher, a gente é sempre mais preocupada com as coisas. Só que a palavra de Deus nos adverte que nós devemos confiar nele. Porque se Deus, Ele veste os lírios do campo, quem dirá nós, que somos obras maravilhosas nas mãos do Senhor. E é isso que Deus quer falar para mim e para você nessa noite. Confie em mim. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos confiar no Senhor, que assim Ele vai nos encher da sua graça e não nos desamparará. E Deus também nos diz, uma das suas promessas é que Ele nos daria paz. Eu não sei se o seu lar tem paz, mas a gente vê muitos lares sem paz, sem esperança. Tem gente que chega, que sai do serviço e fala assim: ai meu Deus, vou chegar em casa e vou ter um problemão lá em casa. Eu não tenho paz na minha casa. Eu trabalho com muitas meninas e eu vejo muito isso.
elas dizem assim: ah, eu não quero ir para minha casa porque minha mãe, eu não me dou bem com a minha mãe, eu não gosto dela, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com a minha madrasta. Então é muito triste a gente ver uma situação dessa, porque o nosso lar é um lar de aconchego, é onde a gente tem o canto da gente, e é realmente muito triste a gente ver pessoas que não têm a paz. Só que quando nós abrimos a palavra do Senhor, o Senhor, Ele nos fortalece, porque Ele nos diz, Ele nos promete que Ele nos daria paz, como em João 14:27, Ele diz: deixa a minha paz, a minha paz vos dou. Coloque aqui, por favor. João 14:27. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Se no seu lar, minha amiga, não tem paz, busque o Senhor, que Deus, Ele diz ali, que Ele deixaria a paz. E que o Senhor possa fortalecer o seu lar com essa paz, que só Deus, só Ele pode nos dar. E Deus, Ele é o nosso auxílio, Ele nos dá sabedoria, Ele dirige a nossa vida. Mas o principal de tudo nessa noite, o principal de tudo na nossa vida, é que o Senhor quer para a sua vida nessa noite. O Senhor, Ele quer te dar a salvação. E isso realmente é uma das maiores dádivas que nós poderíamos ter. Porque se nós formos salvos, o Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor é quem dirige os nossos passos. Então eu te convido nessa noite, minha amiga, a se colocar à disposição do Senhor, a entregar a sua vida a Ele e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Nós não estamos aqui nessa noite dizendo para você que depois que você aceitar Jesus, ou através desses exemplos que nós estamos aqui, que foi tudo fácil na vida de Ana, na vida de Esther, na vida de Raabe, na vida de tantas outras mulheres. Não foi fácil, mas elas perseveraram na oração e elas foram fiéis ao Senhor. E é isso que Deus quer de nós, que nós perseveremos na oração e que nós sejamos fiéis, porque assim como nós perseveramos, somos fiéis, o Senhor, Ele coloca sobre nós o desejo do nosso coração, Ele realiza nas nossas vidas, e que o Senhor possa realizar na sua vida, nessa noite, no seu lar, na sua casa, e na área que você precisa que o Senhor restaura, que o Senhor possa estar assim, realizando um grande milagre na sua vida, mas que primeiramente você possa acreditar no Senhor, colocar sua vida diante do Senhor e cooperar com o Senhor, porque é assim quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele realiza o seu milagre maravilhoso sobre nós. E o Senhor, Ele quer te transformar nessa noite. O Senhor, Ele quer transformar a sua casa, quer transformar o seu lar, quer transformar o seu trabalho. Basta você colocar a sua fé e disposição ao Senhor. E eu convido a irmã Letícia para poder nós estarmos entoando um hino que fala muito sobre isso. E esse hino fala: eu quero ser uma mulher transformada. E que esse possa ser o desejo do seu coração nessa noite. Ser uma mulher transformada. E que o Espírito Santo de Deus possa transformar a sua vida, possa transformar a sua casa, possa transformar seu viver e te dê muita paz.
E você, minha querida, que ainda não teve encontro com o Senhor, essa é uma noite aceitável. Que você venha fazer diferença, que você venha sair diferente nessa noite aqui. Que você possa sair aqui uma mulher de Deus. E você que está na presença do Senhor, que você também venha sair diferente. Que você venha sair com desejo ainda mais de cooperar com a obra do Senhor, porque o Senhor, Ele precisa de mim. O Senhor, Ele precisa de você. Esse é o nosso desejo nessa noite. Eu quero convidar todas as senhoras e moças, se coloquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós queremos orar pela vida de vocês. E as moças, hoje são solteiras, mas também estão casadas, Eu preciso desde já colocar a vida sentimental de vocês nas mãos do Senhor, para que Deus continue, se quiser sentar mais à vontade. Os homens podem sentar à vontade. Os homens podem sentar à vontade. Isso, Então as jovens, elas precisam orar e colocar a dispensação de Deus, a dispensação da graça de Deus, para que Deus escolha para vocês um esposo, que sejam homens de Deus. Então vocês são convidados a serem mulheres de Deus, jovens de Deus. E as mulheres aqui, sejam mulheres de Deus, temente ao Senhor. Deus tem algo especial para a vida de vocês. Deus quer dar vitória a cada um de vocês. As lutas são grandes, mas os desafios são grandes, mas nosso Deus é maior, amém? Então agora, como diz os homens, fechamos os olhos também. Nós narramos, Vamos falar para Deus na história. Pai querido, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Obrigado, Deus, pela vida da tua serva, Laís. Aqui o Senhor usaste, Deus, com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta sabedoria. Ó Deus, o teu Espírito realmente moveu sobre nós nesta noite, neste lugar. Obrigado, Deus, por esses cantos que nós entoamos ao Senhor. Ó Deus, nós podemos expressar, através desses cânticos, a nossa alegria de te servir, a nossa adoração. Queremos, Pai, te agradecer pela palavra do Senhor que lemos. Ó Deus, tudo que nós compartilhamos até aqui, para esse momento especial, Senhor. Eu quero te pedir pela vida dessas meninas. Eu quero te pedir, ó Deus, pela vida dessas jovens, dessas adolescentes, que amanhã estarão se casando. Ó Deus, desde já elas têm um compromisso com o Senhor. Ela possa, Deus, começar a fazer como a Ana fez, buscar o Senhor em oração. Ó Deus, colocar diante do Senhor como Débora fez. Senhor, tantas mulheres no passado, exemplo de Maria, foram uma serva submissa à vontade do Senhor, e por isso, Deus, ela trouxe ao mundo o Redentor da nossa salvação. Ela foi usada pelo Senhor para ser a bênção da nossa vida, porque Jesus foi gerado naquele ventre. Pai, nós queremos te rogar as copiosas bênçãos dos céus sobre a vida dessas mulheres, Senhor, que hoje são mães, são esposas. Quem sabe, Senhor, dentre nós estão algumas mulheres com o seu coração amargurado, ó Deus, com o seu lar dilacerado, onde tem os seus filhos que não as obedecem, maridos que não as compreendem. Senhor, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Venha, Deus, restaurar estas famílias. Venha, Deus, colocar a tua paz no coração dessas mulheres. Venha, Deus, preencher esses corações que estão vazios, sem alegria. Venha, Deus, com a tua alegria, ó Pai, preenchê-las. Senhor, nós queremos clamar ao céu em nome de Jesus, que o teu poder, a tua bênção, o teu milagre venha, ó Deus, se concretizar neste lugar, nesta noite, na vida dessas mulheres. Pai, que elas possam verdadeiramente sair daqui da tua casa com um novo propósito no coração. Aquelas que têm, ó Deus, andado na tua presença, que continuem firmar os seus passos na presença do Senhor. Mas se porventura algumas delas, ó Deus, ainda não assumiram o compromisso com o Senhor, Pai, que elas saiam daqui com esse compromisso firmado contigo, Senhor. Não com a igreja, não com a denominação, mas com o Senhor Jesus. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando. Se porventura alguma delas estão enfermas, Senhor, traga cura sobre elas. Senhor, abençoe ricamente. Senhor, se porventura alguma mulher que
que deseja trabalhar fora, ou que já tenha trabalhado fora, hoje está fora, ó Deus, do comércio, está, ó Deus, desempregada, Senhor, meu Deus, abre uma porta de bênção para essa mulher, ó Deus, opera um milagre, que o Senhor não faz uma obra pela metade, o Senhor é um Deus que realiza por completo a necessidade das nossas vidas, e não será diferente na vida dessas mulheres. Portanto, Pai, nós temos que te agradecer, porque nós separamos esse dia, este sábado, para dizer a elas o quanto elas são importantes, o quanto elas são valiosas. E mulheres, ó Deus, que são tementes ao Senhor, são virtuosas, são comparadas às joias preciosas. Portanto, Pai, nós clamamos ao Senhor neste momento mais uma vez. As abençoe ricamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. As nossas irmãs ganharam números aí. Alguém não ganhou o número para o sorteio das mulheres? As mulheres, né? Alguém ficou sem número para o sorteio? Nós vamos ter agora o sorteio dos brindes. E antes de sortearmos os brindes, gostaria de agradecer a presença de cada irmão aqui nessa noite. Foi muito importante ver todos aqui, né? A casa do Senhor cheia de alegria nessa noite, na homenagem às mulheres. E convidar aqueles que ainda não conhecem os horários, né, dos cultos da nossa igreja. Amanhã, domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. À noite, 19h30, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E às quartas-feiras nós também temos o culto de oração às 19h30. E já agradecemos a presença de cada um. E agora, vamos ver quem serão, né, as abençoadas nessa noite. Boa noite, irmãs e irmãos. A ideia foi tirar um número para eu falar para a aula. Todo mundo ganhou, né? Número 21. Ninguém? 60.